Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os nossos objetivos? Então, nós vamos fazer a leitura de uma reportagem, certo? Identificar o assunto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão apresentados no texto e também uma informação implícita. Por fim, localizar informações explícitas, que são aquelas de mais facilidade, né? De notarmos lá a palavrinha dentro do texto e apenas extrairmos aquela informação, né? Sem precisar interpretar. E quando nós inferimos, nós precisamos pensar um pouquinho mais em interpretar a informação, tá bom? Vamos lá? Olha lá. Então, eu quero que você acompanhe, né, essa questão da literatura de cordel, né? Então, o que é a literatura de cordel, né? Então, é uma literatura aí que faz parte da cultura popular e também é uma tradição mais visualizada, mais forte ali na região nordeste do Brasil, certo? Mas ela não nasceu, essa cultura aí da tradição do cordel, ela não surge no Brasil, ela surge fora, né? Na Europa ali, os portugueses eles vão dar o nome então de cordel a essa prática e depois no Brasil ganha outros contornos mais específicos, né? Então ali fala-se sobre a região, sobre a cultura, sobre o povo, né? Então é muito bacana. Então, a expressão literatura de cordel ela está relacionada ao modo como os livros eram expostos ao público, né? Ou seja, pendurados em barbantes, em uma espécie de varal, né? Então, como você pendura ali a roupa para secar ali na sua casa, né? A sua mãe, o seu pai ali, quando lavam a roupa, penduram ali, né? Em varal ali, né? Então, é muito próximo, muito semelhante a isso. Só que ao invés de roupas, são pendurados livros ali. Com o próprio prendedor de roupa, né? Aquele mesmo prendedor, as pessoas acabam ali prendendo ali nas feiras ali, ou em praças, para expor ali as suas obras, certo? Muito bacana. Será que hoje em dia nós podemos ler cordéis em outros lugares, né? Então, cordel é uma forma específica, né, de texto. Então, é um gênero textual com suas características próprias. Mas, assim, os textos eles se reinventam o tempo todo, né? Assim como a vida, ela precisa se reinventar, né? Então, muitas coisas que não existiam há muitos anos atrás, hoje fazem parte, né, da nossa vida. Por exemplo, celular, a internet, telefone, né? Até aquele telefone primeiro que era só de conversar, né? E não tinha lá um monte de botão como hoje, né? Tinha aquele disquinho, os antigos, né? Que girava lá para fazer a ligação, enfim. As coisas vão se transformando, melhorando, né? Em vários aspectos. E também a questão dos textos, eles sofrem, então, ali as influências do período, né, em que esse texto é publicado, certo? Então aqui, claro, ali em forma de varal, em forma de livretos, beleza. Mas será que a única forma de divulgar cordéis possível? Ou existem outras formas também interessantes que podem ser utilizadas? Vamos descobrir juntos, então, isso? Olha lá, nessa aula nós vamos ler trechos de uma reportagem sobre poetas que encontraram uma forma inovadora de propagar a literatura de cordel. Então, justamente isso, né, que o professor falou. Então, esses poetas, eles arrumaram uma forma diferente, então, que não aquela de livretos, né, pendurados ali e tal, expostos em praças, em locais de muita circulação de pessoas. Então, eles acharam um meio legal, né, que a maioria das pessoas aí utiliza no seu dia a dia, no seu cotidiano. Qual será essa forma, pessoal? Vamos descobrir então, vamos acompanhar então a nossa reportagem. Olha lá, o título então da reportagem: Poetas populares no Instagram resgatam a literatura de cordel. Então foi escrita pelo Ítalo Romani, da agência Eder Content, colaboração para o TAB em João Pessoa, na Paraíba, em 14/8/2019, horário 4:01 da manhã, né, ou da madrugada, como queiram. Então, é legal, né, interessante, né, então essa divulgação, né, eu acredito que muitos de vocês
ou utilizam, ou conhecem pessoas, ou os pais, né, ainda não permitem vocês acessarem por conta da idade de vocês, não importa, mas já ouviram falar aí que o Instagram então é uma rede social, né? Então, esses poetas, eles acharam ali um meio de divulgar ali as suas obras, os seus trabalhos, os seus textos por meio da rede social, então, Instagram, certo? Então, olha lá um exemplo aqui, né, de cordel ali que foi encontrado. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria, né? Então é justamente essa ideia do cordel, né? Então é um poema ali cantado praticamente, né? Tem ali as suas rimas específicas, né? Então existem versos que se combinam ali, que precisam rimar entre si. Então toda uma característica própria então no cordel, beleza? Vamos adiante então com a nossa reportagem, acompanhe lá. É de um celular em São Bento, Paraíba, município do Sertão Paraibano, a 375 quilômetros de João Pessoa, que o pedagogo Carlos Fernandes, 34 anos, posta suas rimas e versos de cordel no Instagram. Com 3.300 seguidores, o perfil Poesia no Tamborete é um reflexo dos novos tempos para a literatura de cordel, que ultrapassou os limites das feiras do Nordeste para invadir a tela do smartphone. Olha que interessante, né? Então ali o pedagogo, né, ele transmite ali os seus cordéis ali que ele cria em forma ali da rede social, né, e chega a seus seguidores que acompanham ali a sua página, né? Então é bem interessante. Então, talvez seja uma forma muito bacana, né, de fazer com que a forma ali da literatura de cordel chegue a mais pessoas, né, que talvez não tenham ali como adquirir um livreto ali, né, aqueles livretos que vêm ali os cordéis, né, ou mesmo não tem dinheiro para comprar, ou é longe, né, na cidade ali não se vende aquele tipo de material. Então, assim chega a pessoas de diferentes lugares e a muitos seguidores também, né, que podem aumentar, claro, com o passar do tempo. Beleza? Vamos adiante. Atividade 1. Qual é o fato gerador da reportagem lida? Acompanhe um pouquinho, já voltamos.
Beleza, e aí, percebeu qual fato então gerou, né, a escrita então dessa reportagem? Vamos ver se você acertou aí? Vamos lá juntos. Então, o fato gerador justamente é os poetas populares ali que se utilizam, né, ali da ferramenta Instagram para resgatar essa literatura de cordel e espalhar aí, né, a um grande número de pessoas aí que o seguem, né? Então, é uma facilidade muito grande de você postar o link, né, ou enviar para a pessoa ali, ó, siga tal pessoa, tal página, né? Muito bacana. Então, desse texto chegar a um número grande de pessoas de diferentes lugares, né? Tanto do Brasil como até de fora do país, certo? Beleza. Vamos refletir aqui juntos, né? Então, olha lá. Poetas populares no Instagram resgatam a literatura de cordel. Com 3.300 seguidores, o perfil Poesia no Tamborete é um reflexo dos novos tempos para a literatura de cordel que ultrapassou os limites das feiras do Nordeste para invadir a tela do smartphone. Então, no título, o autor da reportagem utiliza a palavra resgatam. O que é possível inferir sobre o uso dessa palavra no contexto da reportagem, né? O que é esse resgate ali que se fala, né? Resgatar o que especificamente, né? Então, a palavra resgate, claro, dependendo do contexto, ela assume significados diferentes, né? Aqui nesse contexto, né? Poetas populares no Instagram resgatam a literatura. Quer dizer o que, pessoal? Né? Pensando, sim, no sentido do contexto, né? Então, é trazer à tona, né? Trazer ali para o tempo atual aí, algo que estava um pouquinho esquecido talvez pela sociedade, né? Algo nesse sentido, tá bom? Vamos acompanhar então aqui a possibilidade de entendermos isso, né? Então, quando o autor ele utiliza dessa palavra, né, resgatam, ele quer dizer que os poetas encontraram uma nova maneira, né, de recuperar e também de disseminar, espalhar essa literatura de cordel que vai ultrapassar a forma habitual, que é escrita em folhetos ali e livretos, algo assim, que é encontrado nas feiras da região Nordeste, mais especificamente. Então, não é tão comum encontrarmos, né, isso nas outras regiões do país. Então, por isso, essa forma é muito mais fácil, né, de chegar às pessoas, além de que não tem custo, né, um custo extra como comprar um livreto. Claro, toda obra tem o seu valor, né? Claro que quando a pessoa vende o livreto, ela também ganha um dinheirinho ali e tal, né? Do seu trabalho, né? Porque ser escritor, ser poeta também é uma profissão, certo? Mas assim também chega de uma forma mais popular, né? Atinge uma população muito mais abrangente, beleza? Vamos continuar então a leitura da reportagem. Olha lá. Na rede social, são mais de 66 mil postagens com a hashtag Cordel. Além de Fernandes, outros jovens poetas aderiram à plataforma para renovar a tradição das rimas populares, levando para a internet a herança recebida dos avós nordestinos. No perfil de Fernandes, a língua é o nordestinês. Ele diz se inspirar na forma singular do nordestino se comunicar, quando decide publicar algo no Instagram. Quando criança, o poeta lia cordéis para os avós analfabetos à luz de uma lamparina, onde nem energia elétrica havia. Hoje, se orgulha quando fala que seus versos ultrapassaram fronteiras por meio do celular. Beleza, olha que interessante, né? A questão ali acompanhada. No trecho, no perfil de Fernandes, a língua é o nordestinês. Você já ouviu essa expressão nordestinês? O que será que essa palavra quer dizer? Pense um pouquinho sobre, responda, já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu descobrir ou inferir, né, o que pode ser esse nordestinês, né? Então, nós temos as línguas, né, que nós falamos, ou idiomas, como queira, né? Então, por exemplo, língua portuguesa, né, que surge lá em Portugal e se espalha devido à colonização a outros países que também vão ser falantes aí, né, do português. Então, o nordestinês ele tem a ver com a forma com que a linguagem é utilizada, certo? Então, aquela linguagem tradicional ali do povo nordestino, né? Então, é mais nesse sentido. Vamos confirmar então isso. Então, olha lá. Então, a expressão nordestinês aqui, ela refere-se a expressões típicas então do Nordeste, né? Do povo nordestino, da sua cultura local, beleza? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho então a nossa leitura da reportagem. Olha lá. Manuela Maia, professora da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, e pesquisadora de cordel há 13 anos, acredita que esse movimento da poesia popular nas redes sociais dá visibilidade à literatura nordestina em um espaço ainda mais heterogêneo, como é o caso do Instagram, mantendo viva a tradição do cordel. Isso faz com que surjam novos poetas fora do Nordeste com motes mais atuais, afirma, né? Então, muito importante isso, né? Então, além do povo nordestino ali divulgar ali a sua obra, a sua literatura, também outras pessoas podem escrever cordéis e publicar ali nas suas redes sociais. Então, muito legal, beleza? Atividade 3. Então, acompanhe o trecho e responda o seguinte. De acordo com a fala de Manuela Maia, professora da UEPB, esse movimento da poesia popular nas redes sociais contribui para quê? Já voltamos.
Legal, e aí, conseguiu entender, né, quais são as contribuições, então, dessa forma, então, de literatura, de divulgação? Vamos ver juntos? Olha lá, então, segundo aqui, né, a Manuela Maia contribui para dar visibilidade à literatura nordestina e fazer com que surjam novos poetas também fora do Nordeste, com motes, o que que é motes? Temas mais atuais, beleza? Compreendido? Vamos adiante. Então vamos analisar uma expressão aqui destacada, ó. Vamos lá. Então eu tenho aqui a expressão destacada, ó, um espaço ainda mais heterogêneo, né? O que será que significa que o Instagram é um espaço ainda mais heterogêneo, né? Pensando nessa palavra, o que que é heterogêneo, né? Vamos ver, vamos descobrir juntos? Olha lá. Então significa justamente, né, dizer que o Instagram é um espaço em que as diferenças, diversidades, pluralidades ou ainda variedades se misturam. Ou seja, pessoas com diferentes ideias, diferentes gostos terão acesso a essa literatura de cordel, que é muito legal. Beleza? Então vamos acompanhar o que nós vimos durante a aula? Vamos lá? Então, fizemos a leitura e interpretação, né, dos trechos de uma reportagem, compreendemos o significado de algumas expressões e também inferimos algumas informações implícitas, beleza? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.